Então a gente vai começar agora a constelação da Bina, da Grazi, desculpa, Grazi. Bina é tua cunhada, né? Isso. Misturei as coisas. Então, a gente vai usar então essa tábua aqui pra gente ser o campo, né? Que tu vai entrar em ressonância contigo mesma, com a tua família, com as questões que tu quer constelar, tá? Qual seria o assunto, então? Seria em relações amorosas, relacionamentos amorosos, Ok. casal. Então tá, tu tá agora com um relacionamento. Sim, aham. Estou. E ele é em namoro, casamento, morando junto. É um namoro atualmente. Nós estivemos morando juntos por 6 meses. Nós damos um tempo, 3 semanas mais ou menos. E daí nós voltamos para um namoro, cada um na sua casa. Ok. Então eu pedi pra te escolher uma boneca pra te representar. Então ela vai ser tu. E pra representar teu pai e tua mãe, então pra gente ver como é essa relação familiar. E alguém pra representar então essa pessoa que hoje tu tá te relacionando. Como tu te sente olhando esse campo? Bem, não sei, tranquila, de alguma forma. Família. Tu tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Duas irmãs. São mais jovens? São mais jovens. Uhum. Eu sou mais velha. Tua mãe teve algum aborto? Alguma coisa que tu saiba? Teve 2 abortos. Um antes de mim, que seria um menino. Ela estava grávida de 8 meses. Então... E ele faleceu no ventre dela. Daí ela passou por todo um processo, né? E daí eu acho que 2 anos depois eu nasci. E daí quando eu tinha 3 anos, 3 para 4 eu acho, ela teve outro aborto. Só que esse foi bem no início da gravidez. E daí depois teve a minha irmã do meio e a minha irmã mais nova. Então seriam 5 filhos. Seriam. Depois a gente vai colocar eles, então. Tá? A gente vai ver essa outra questão. Pra ti sempre foi presente essa questão, lembrando agora essa questão do teu irmão, sempre foi assim, presente pra ti que tu tinha um irmãozinho antes? E que eu poderia ter um depois. Como é que é a tua relação com o teu pai? Meu pai já é falecido. Era uma relação boa. A gente não era muito próximos, assim. Não sei porquê. Acho que o jeito dele era meio fechado em relação a sentimentos, expressar. E quando ele ficou doente, que ele teve câncer, ele ficou 4 anos, quase 5 anos doente. Foi o período que a gente se aproximou mais. A gente teve uma relação bem mais próxima, assim. Consegui me abrir com ele e ele comigo. E daí, tu tinha quantos anos quando ele faleceu? Eu tinha, agora vamos fazer 6 anos, que ele faz 7, eu tinha 23. Não, eu tinha menos, eu tinha 21. 21 anos, 7 anos mesmo. Mais ou menos 7 anos. Em dezembro fecha 7 anos. Eu tinha 21. E como é que é a relação com a tua mãe? É muito boa. Minha mãe é minha parceira. A gente se apoia bastante. E a tua mãe trabalha? Como é que é a vida dela? No momento ela não trabalha mais, ela tá pra se aposentar, né? Ela tem uma outra pessoa agora que mora com ela. E ela fica por casa, assim. E tu mora junto com ela hoje? Não moro com ela. As tuas irmãs moram com ela? Sim, as duas. O que tu acha de colocar tua mãe e teu pai atrás de ti? Como tu te sente? Sente alguma coisa muito diferente? De certa forma. Eu não sei explicar.
Bota o dedo, teu dedo assim, um dedo em cima de ti ali pra ver como tu se sente em relação à tua família. Como tu se sente em relação a isso. Tenta, respira e como tu se sente assim, em relação ao teu pai, nessa posição que tu tá agora na frente deles. Eu não sei, eu sinto uma necessidade de proteger, parece minha mãe, sabe? Porque ela passou por muita coisa com o meu pai. Ela se doou demais. E meio que parece que eu fico em dívida com ela, sabe? Por tudo que ela fez por ele. Nos anos que ele ficou doente. E daí, por isso, eu sinto uma necessidade de proteção dela e das minhas irmãs, sabe? Como é que a tua mãe, bota o teu dedo na tua mãe, como é que ela se sente? Confusa, indecisa, não sei definir. E teu pai? Sei, nada. Não sei. Sente nada? Não. Quer virar a tua bonequinha pra eles? Ah, nossa, Fica à vontade. Essa questão que tu colocou, assim, de querer proteger a tua mãe, né? Eu vi quando tu colocou ela na tua frente. Porque, na verdade, é os nossos pais que cuidam de nós. A gente pode dar um apoio, né? Ajudar, né? Mas não nós sermos a mãe ou o pai dos nossos pais, né? Porque ela é grande, ela é adulta, ela toma conta da vida dela, entendeu? Ela recebe a força dos pais dela, ele recebe a força dos pais dele, né? E eles cuidam de vocês, tá? E quando tu reverte, tu inverte isso, tu te enfraquece. E tu enfraquece eles também. Porque ela tem capacidade e condições de cuidar dela. Ela não cuidou dela até ali? Cuidou, né? Cuidou dele também. Ela fez o que era o melhor que ela pôde fazer por ele. Era um compromisso que ela tinha, né, dela, de ajudar ele, cuidar dele. E ela cumpriu isso da melhor maneira que ela pôde. Sim. Então ela não deve nada pra ninguém, nem tu deve nada pra ela, entendeu? Ela fez o que ela tinha que fazer dentro do que ela achava. Sim. E assim, quando tu tem uma parceria, tu também vai fazer. Tu acha que seria... Como tu te sentiria se teus filhos deixassem a vida deles, se preocupar com a vida deles para cuidar de ti? Sim. Eles têm que seguir o caminho deles, né? Claro que eu falei, não é que não vai olhar, agora não tem mais... Não, sim, mas como filha, né? Sim. Não como uma responsável pela mãe, né? Até porque a tua mãe deve ser jovem também, né? A mãe tem 60 anos. Ela é nova ainda, né? Então ela cuida dela ainda, né? Então, isso capaz. quando a gente interfere nisso, mesmo que às vezes só em sentimento a gente tira um pouco a força deles, né? Enfraquece. E ela que tem que encaminhar a força dela para ti e para tuas irmãs. E vocês têm que cada uma seguir os seus caminhos. Qual é a felicidade de um pai e de uma mãe com os filhos? Ver eles bem, seguindo seu caminho, seus sonhos. Tendo suas próprias famílias, né? Realizando seus sonhos, trabalhando, estudando, ajudando na comunidade, seguindo os seus caminhos, né? Sim. Verdade. Como tu te sente agora olhando pra eles assim? Mais aliviada.
Eu entendo isso tudo que tu me diz. Não sei, é uma coisa que eu carrego, sabe? Há um tempo, assim. Principalmente depois que meu pai faleceu. Sim, tu acha que ela Principalmente. ficou sozinha e agora tem que cuidar dela, né? Mas Sim. ela seguiu o caminho dela, ela arrumou um Sim, companheiro seguiu. pra ela, Ela né? tá bem, eu sei que ela tá bem. Ela arrumou um companheiro pra ela, e mesmo se ela não tivesse ninguém hoje, se ela tivesse escolhido ficar sozinha, é uma escolha dela, que compete a ela, né? Mesmo que se ela não, digamos que daqui a um tempo não dê certo mais com esse companheiro, compete a ela ter outro ou não, viver sozinha ou não, né? Compreendo. Claro que isso não é milagre, né? É um trabalho que tu vai fazendo ao longo dos dias, entende? Esse entendimento, né? Pra te poder também seguir uma relação também e seguir teus caminhos, né? Agora, se tu quiser virar pra frente, depois a gente vai fazer um fechamento ali com eles também, mas agora a gente vai seguir. E coloca o teu dedo de novo. E como tu te vê com esse namorado hoje, essa relação? Muito confusa. Em relação aos sentimentos mesmo, sabe? Eu sei que eu gosto muito dele, mas às vezes eu não sei se isso é o suficiente, sabe? E eu coloco o teu dedo nele, então. Como é que tu vê ele olhando pra ela? Eu acho que ele também não tem clareza do que ele sente. Vamos colocar o teu... Tu teve um relacionamento anterior, né? Sim. Que foi de longo. Vamos colocar essa pessoa. Escolhe alguém pra ser representante dele. Ele tem alguém? Tem. Já faz um tempo? Sim. Desde o início do ano, eu acho. Agora esse ano? Ele teve um casamento que durou 2 anos e pouquinho, e daí agora ele tem outra pessoa. E vocês estão separados há quanto? 3 anos e um pouquinho. Tá, mas aí quando vocês se separaram, ele logo arrumou essa outra? E ele já tinha essa outra ou foi... Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Era uma pessoa do ciclo de trabalho dele e logo depois eles começaram a namorar. Tipo, questão de 2 meses, eu acho. De repente não tinha nada fixo, só tava de olho, como é que a gente diz, né? Sim. Falando no popular, assim, tava de olho, apareceu a oportunidade. E como é que foi essa relação? A minha relação com ele, no geral, Ao longo do tempo, assim, como é que foi? No começo era assim, depois ficou assado, sempre foi de um jeito. no começo eu era muito apaixonada por ele. Eu nunca tinha namorado, nunca tinha nada com alguém. Em todos os sentidos, assim. Eu me apaixonei muito. Desde o início houve traições da parte dele, que me magoou demais. A gente teve um rompimento quando a gente estava com 3 anos e pouco de namoro, daí a gente rompeu, daí a gente voltou, daí a gente foi morar juntos. Daí as coisas pareciam que iam ficar bem, assim, sabe? E era toda uma situação envolvida, assim, tipo, eu vim de uma família muito humilde. E, tipo, com ele eu vi a possibilidade, tipo assim, de crescer, sabe? De prosperar. E eu acho que foi, eu não acho, eu tenho certeza, foi isso que me prendeu por mais tempo na relação. E fez eu, de certa forma, suportar. Se sujeitar. É. Tipo assim.
impressão que dá que ele tá vigiando, né? Ele te vigia, tu sabe de alguma coisa? Se ele, Não sei. ele te liga, te manda alguma Não, mensagem? não. Depois que vocês terminaram, como é que Não, foi? assim, no primeiro momento, quando a gente terminou, porque partiu de mim a decisão de terminar. Então foi bem conturbado. No início foi bem conturbado. Nossa, ele foi lá na casa da mãe, eu tenho um boletim de ocorrências registrado contra ele. Por importunação, por ameaça, enfim. E nos primeiros meses ele incomodou bastante. Queria muito voltar, me ameaçou, falou coisas horríveis. E depois ele parou. Aí ele entrou nesse relacionamento sério, casou, enfim, a gente não teve mais contato. Tipo, o contato que a gente teve foi por amigos próximos, algum evento, alguma coisa de família, porque a gente tinha afilhados juntos, amigos em comuns. E depois, passou. Daí ele teve esse relacionamento de 2 anos e meio aí. E daí ele me procurou de novo quando ele terminou esse relacionamento, em dezembro do ano passado. Daí a gente meio que conversou, assim, algumas coisas que a gente nunca tinha conversado. Ele me pediu desculpas, disse que estava arrependido da forma como ele tinha me tratado, que ele sabia que ele tinha sido muito cruel comigo, que ele tinha me tratado muito mal, reconheceu de alguma forma. Isso é bom. Eu achei bom, achei legal da parte dele e a gente meio que se entendeu, assim, coisa que a gente não tinha feito quando a gente se separou, né? Ele foi amadurecendo também, Sim, né? sim. E daí, logo em seguida, ele começou esse outro relacionamento, daí a gente não teve mais nenhum contato mesmo, assim. Talvez ele se sinta responsável por ti, por alguma coisa, né? Por te olhar. Pois é. Talvez por tudo isso que por ele ter aprontado muito, né? Talvez, né? Talvez. Eu sinto que... Acho que agora não mais tanto, mas até antes dessa nossa conversa, eu era muito ressentida ainda, por tudo que tinha acontecido, sabe? Sim, sim. Por todo o tempo, todas as coisas que eu passei. Eu sei que eu me permiti passar por certas situações, mas eu era muito magoada com ele, porque ele me dizia coisas tipo assim: tu não é capaz, tu não é ninguém, olha quem eu sou, olha quem tu é, sabe? Tipo, ele me humilhava. Isso antes, durante o relacionamento Isso, todo, assim. sim, sim, no decorrer do relacionamento. Uhum. E, nossa, e falava coisas da minha aparência, sabe? Tipo, ele era um relacionamento bem tóxico. Hoje eu consigo enxergar isso. E quando ele veio conversar comigo, meio que eu consegui, de certa forma, perdoar isso. Isso me aliviou, sabe? E hoje eu sou bem mais tranquila em relação a isso, sabe? Não digo que eu sou 100%. Isso é um tempo também, não se cura assim, né, de um dia pro outro, né? Sim. É um processo, né? Querer isso e ele vai acontecendo aos poucos, Sim. né? Vai permitindo o teu coração, né? Entender que ele era também jovem, né? Sim. Também imaturo, né? Também não sabia como levar um relacionamento, né? Talvez, né? E aí acaba se, infelizmente... E o que acontece? Como é que era a relação dos pais dele? Os pais deles eram separados. A mãe dele é uma ótima pessoa, tenho um bom relacionamento com ela até hoje, assim, considero uma amiga mesmo. Foi como uma segunda mãe pra mim, assim. Ela passou por muita coisa nesse período que a gente estava juntos, ela enfrentou depressão, coisa errada. E eu tava junto com ela. Eu que apoiava ela. O filho dela, ela não era tão próxima, sabe? E o pai tem outra família também. Enfim, ele era mais próximo do pai. E como é que era o pai com a mãe? Sabia, assim, alguma coisa? Não tinha uma relação, assim, não ficaram com uma amizade, algo do tipo. Quando eles eram casados... Eles se respeitavam, mas não... E quando eles eram casados, assim, não acho que houve uma repetição de comportamento da parte do... Completamente, eu tenho certeza, assim. Porque eu digo assim pra gente olhar que ele simplesmente ele fez o que ele aprendeu, né? Ele repetiu um padrão, né? Ele era o reflexo do pai dele. E era a maneira que ele sabia lidar, né? Então, isso ajuda também a gente entrar, como tu falou, né? Perdoar, em aceitar e compreender, né? Sim.
não vamos justificar, né? Uhum. Mas se compreende, né, os porquês, né? Uhum. E que bom que ele viu que ele errou e te pediu Sim, desculpas, né? sim. Então, eu vou pedir pra te colocar ele na tua frente, Uhum. virado pra ti. Uhum. Então, eu vou fazer como se fosse um papel dele, tá? Uhum. Depois tu fala pra ele. Então, eu vou dizer, Grazi, eu te peço mais uma vez perdão, desculpas por o que aconteceu. Eu assumo a minha parte, né, de tudo. E agradeço o tempo que estivemos juntos. Aí tu coloca, pode pôr teu dedo em cima de ti Uhum. e vai dizer pra ele, como é que é o nome dele? Michael. Michael. Então tu pode dizer pra ele, Michael, eu te amei muito, Te amei muito. mas também me magoei bastante. Mas também me magoei bastante. E eu reconheço os meus erros Eu reconheço os meus erros. e te perdoo, te desculpo por ter agido da maneira que tu pôde agir, que tu sabia agir. Eu te perdoo, te desculpo por tu agir da maneira como tu agiu. Sabia agir. Era a maneira que tu tinha para me entregar. Pra me entregar. E eu te libero Eu te libero para seguir o teu caminho, pra seguir o teu caminho. carregando gratidão no meu coração por todo esse tempo que vivemos juntos. Carregando gratidão no meu coração por todo esse tempo que vivemos juntos. Quer dizer mais alguma coisa para ele? Não. Tu sente que tu falou foi sincero? Foi. E a gente então libera ele, né? A gente vai tirar ele do campo para te poder seguir o teu caminho. Né? Agora é para frente, né? Nunca se esquece alguém que a gente viveu, né? Mas a gente pode viver sem ela, né? Sendo grato pelo tempo que teve, né? Sim. Porque teve com certeza coisas boas, né? Com certeza. Te agradece o tempo e segue. E as coisas ruins, a gente mesmo percebeu, né? Ele repetiu o padrão, né? Porque ele sabia, né? Viver, né? Sim. Quer virar pro... Como é que é o nome dele? Matheus, né? Quer olhar pro Matheus de novo? Esse outro relacionamento que tu teve no meio ali, como é que foi? Bem conturbado também. Ele era parecido com o Michael? Em aspectos diferentes. Porque o Michael era uma questão de controlar a minha vida financeira, coisas do tipo. E essa outra pessoa, o Fernando, foi uma pessoa que eu me envolvi, na verdade, quando eu ainda estava com o Michael. E ele, de certa forma, ele controlava o meu lado sentimental, sabe? Quem sabe então vamos te virar de novo pra frente e vamos colocar o Fernando agora também. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Como é que era a relação do teu pai e da tua mãe, eles casavam assim? Não era de todo tranquilo. O meu pai, ele também era controlador, assim, ele controlava as finanças, ele que tomava as decisões, e minha mãe só aceitava. O que tu acha disso? Que eu me vejo muito na minha mãe. Muito, muito mesmo. E tu repetiu o padrão, né? E tu acha que tu consegue te libertar disso? Eu quero. É, tem que querer, né? Pode sim, né? Isso é uma questão da tua mãe, não tua, né? E tu sabe como é que eram teus avós, por parte da tua mãe? Da minha mãe, não era aquela rotina básica de
família do campo, assim, do interior. Meu avô trabalhava na roça, minha mãe cuidava de casa, a minha avó cuidava de casa. Eles tiveram 12 filhos. Os homens estudavam, saíam, iam para o campo também, mas as mulheres não tinham oportunidades, não estudavam, não faziam. Tanto que a minha mãe não foi alfabetizada. Ela foi alfabetizada em casa, pelas irmãs dela, pelos livros, jornais que ela catava. Porque na concepção deles, mulher não precisava estudar. Mas não, meu avô não era ruim para minha avó, assim, pelo que minha mãe conta, ele era bem amoroso, assim, era bem carinhoso com os filhos também. A minha avó que era mais assim, mais seca, não demonstrava muito. Mas eu não cheguei a conhecer nenhum dos dois, porque quando eu nasci eles já eram falecidos. Então eu não tenho nenhuma memória, assim, de fato, deles. Só as coisas que a minha mãe conta, né? Então, a gente já pegou que tem uma repetição ali, né? Talvez até tenha antes também, né? Porque, às vezes, assim, quando a gente perde o pai, perde a mãe, perdeu os dois, a gente procura anular, às vezes, um pouco o lado que foi ruim, né? A gente procura pegar as coisas boas, né? Então a gente meio que anula, né? Não fica falando daquilo que era tão ruim, né? Talvez a pessoa, pra ela, aquilo também às vezes não... Ela nem percebia, talvez, né? Era assim, mas ela não percebia, né? Então, talvez tenha, talvez não, né? Mas talvez seja uma coisa só da tua mãe mesmo, né? Mas geralmente se repete alguma coisa, tem... Ou às vezes ela tem... São 12 irmãos, como você falou, né? Às vezes irmãos mais velhos que faziam esse papel com ela, né? De controlar. Porque ela é uma das mais novas. Às vezes os irmãos mais velhos querem controlar os mais velhos controlar os mais novos, né? Escolher com quem eles vão sair, com quem que vai, né, se relacionar, que amizade vai ter. Não por maldade, como um cuidado, mas acaba sendo autoritário, né? E às vezes a pessoa se deixa, né? Às vezes se deixa, porque se sente protegida, assim, né? Porque num lado, a gente, como é que eu vou dizer? Quando tem alguém que cuida das coisas pra gente, é bom pra gente, né? É muito cômodo, né? O outro controla as contas, então é um problema menos pra me preocupar, né? Se preocupa se tem que pintar a casa ou não, é um problema que eu não tenho que me preocupar. E eu acabo delegando, deixando pra ele um monte de coisa, pra outra pessoa, né? Sim. Isso tanto homens e mulheres fazem isso, né? Sim. Tem homens que também vão deixando tudo na mão das mulheres, né? Aí fica cômodo, né? A pessoa faz tudo. E eu, como já entrei, me enredei naquilo ali, não começo a ficar fraca, não consigo mais. Né? Fica mais difícil pra conseguir tomar as rédeas de novo de mim, né? E como tu vê ali que tu botou, é Fernando, né? E o Matheus, que tu botou um do lado um de cada lado de ti. Tu sente um de cada lado ainda? Como é que foi esse rompimento do Fernando? Eu me sinto de certa forma ligada ainda. E eu não sei o que é. E agora, quando, na verdade, assim, ó, eu estava com o Fernando, era um relacionamento sem compromisso, né? Só que não estava me fazendo bem. Porque ele queria me controlar, ele tinha muitos ciúmes, ele falava mal das minhas amigas, ele achava que se eu saía eu estava saindo pra ficar com outras pessoas, ele achava que eu estava sempre... que eu ia sempre, de alguma forma, trair ele, magoar ele, enfim. Ele se colocava muito no papel de vítima. Muito, muito. E me fazia sentir muito culpada.
por estar saindo, por estar fazendo alguma coisa com as minhas amigas, por estar me arrumando de certa forma, por estar me maquiando ou pra sair, sabe? Eu me sentia culpada de tudo. Tudo que eu fazia eu me sentia culpada, eu não deixava de fazer, mas eu fazia me sentindo culpada. E quando a gente teve uma época em que a gente estava muito próximos, assim, ele ia lá pra casa direto e a gente estava meio que tendo um relacionamento e naquele momento ele queria assumir algo e eu não quis porque eu tinha muitas dúvidas, porque eu pensava assim, mas a gente tem essa relação assim e a gente não é um namoro certo. Imagina quando for um namoro certo, sabe? O quanto ele vai me controlar, o quanto ele vai me sufocar e me afastar das pessoas que eu gosto, vai querer que eu deixe de fazer as coisas que eu gosto. Então eu não tive coragem de assumir. E daí ele, tipo assim, falando um palavreado assim, tipo, ele cagou pra mim, sabe? Daí ele começou a me deixar de escanteio, ele começou a me ignorar. E eu me senti muito mal, muito mal. E eu me senti muito mais culpada ainda por não ter querido ficar com ele quando ele queria ficar comigo, sabe? Quando ele queria assumir um relacionamento comigo. E eu não sei, isso me prende até hoje, assim, eu não sei. Porque daí quando eu comecei a ficar com o Matheus, eu cortei relações com ele mesmo, bloqueei, excluí, nunca mais falei. E eu estive com o Matheus por... O povo tá violento com a Paula. Tão violento. E eu estive nesse relacionamento com o Matheus 6 meses, assim. E teve um momento que eu estava com o Matheus e que eu pensava muito nele. Eu lembrava muito dele, dos momentos, das coisas que a gente passou. Mais do que do Mike. Mais do que do Mike. Bem mais. Porque em si, ele foi muito melhor do que o Mike. Porque ele me tratava com muito carinho, com muita dedicação, ele era muito atencioso. Tipo aquela pessoa que te traz chá quando tu tá doente, que te traz comida, que cuida de ti, sabe? Que se preocupa, que vai te socorrer se teu carro quebra, sabe? Tipo, qualquer coisa, assim. Eu sabia que eu podia contar com ele. E com o Mike era bem diferente, com o Mike nossa, era muito diferente, sabe? Então, ele foi muito melhor nesse aspecto. Só que daí teve um período que eu já estava com o Matheus, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu lembrava muito dele, muito, muito. Em qualquer situação do dia, assim, qualquer coisa que eu fazia, eu lembrava de alguma situação com ele, eu sentia muita falta, eu sentia... Sei lá, foi um período bem difícil, assim. E daí eu liguei pra ele. E como eu simplesmente parei de falar com ele quando eu comecei a ficar com o Matheus, ele ficou muito magoado com isso. Dizendo ele, né? Eu não sei até que ponto acreditar se isso era uma manipulação que ele tava fazendo comigo ou o quê. Mas naquele dia foi muito desesperador, assim, que eu falei com ele e ele me julgou muito, sabe? Falou que eu já realmente devia de estar traindo ele com o Matheus, por isso que eu assumi um relacionamento com o Matheus. Uma coisa que eu nunca fiz com ele, que eu não tinha assumido ele nunca pra ninguém, que eu tinha vergonha dele. Que quando a gente saiu, às vezes, essas poucas vezes que a gente saiu, eu não dava a mão pra ele, eu não demonstrava nada. E que eu realmente, o Matheus deveria de ser muito diferente, deveria de ser muito especial pra eu poder estar assumindo esse relacionamento aberto, sério, assim, pra toda a família saber, sabe? Então, tipo, ele me criticou muito. E eu fiquei muito magoada ainda. Por ele falar essas coisas. Mas enfim, deixei pra lá. Tu acha que o que ele falou, ele tá certo, ele tá errado? Como é que tu se sente em relação a isso? Em partes eu acredito que ele tá certo. Mas eu às vezes penso que eu queria que tivesse sido diferente, mas não foi. Às vezes não é. Eu lidei com aquilo, eu lidei com o momento, com o que eu tava sentindo no momento. Se eu tinha medo, eu não consegui assumir, eu não consegui levar adiante. Tinha os meus receios, né? Sim. E ele sempre me julgou demais por isso. E tá, daí eu continuei com o Matheus, deixei ele pra lá, enfim. E agora quando eu rompi com o Matheus, eu voltei a ter contato com ele. Só que não foi nenhuma questão assim de voltar a ter contato pra se ver, pra retomar alguma coisa. Não sei, parece que eu precisava ainda falar, sabe? Parecia que eu precisava me explicar. Tipo, eu não preciso me explicar, sabe? A gente nunca teve nada sério de verdade. Mas talvez teu coração não saiba. Teu coração acha que tinha, talvez. E agora decidi voltar com o Matheus e de novo desfiz o contato com ele, mas
eu ainda sinto, sabe, alguma coisa. Sim. E eu me culpo por sentir isso, porque eu não queria sentir isso. Mas essas coisas a gente não escolhe, infelizmente, né? A gente pode querer curar e ir trabalhando isso que não é de um dia para o outro, né? Sim. Mas ele tá com uma pessoa? Não sei. Não sei mesmo. E se tu terminasse hoje com o Matheus, tu acha que e ele dissesse pra ti, tá, Grazi, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma pedra em tudo e vamos recomeçar. Se ele tivesse essa capacidade, que eu acredito que ele não tem, a gente poderia tentar, mas eu acredito que ele não. E se vocês voltassem hoje e ele continuasse a te jogar coisas na cara, te dizer, se sentir medo, tu iria suportar? Não sei. Tu gostaria de suportar? Acho que não. É o tipo de vida que tu te vê daqui 10 anos? Não. 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 No fundo eu sei que não. No fundo eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse diferente. Mas ele é ele, então É. tem como ser diferente sendo com ele? Não. Porque ele continua sendo ele. Uhum. E tu continua sendo tu. Uhum. E vocês dois juntos dá pra ser diferente? Não. É que foi tudo muito recente, né? Tu saiu de um Sim. pro outro, né? Não deu aquele respiro, talvez, né? Pra curar, né? Tu tá curando uma coisa num processo, né? Então tu entrou numa outra relação sem ter curado, né? E isso a gente às vezes tem que cuidar, porque senão a gente joga em cima do outro aquela outra relação, né? Que ele não tem, o Matheus não tem nada a ver com ele, né? Então também não é justo pro Matheus tu jogar coisas, né? Assim como o Matheus também teve relacionamentos anteriores. Sim. E jogar pra ti. Vocês fazem agora uma nova história, né? Então, se tu tá disposta a curar o Fernando, vale a pena continuar, né? Senão teria que resolver, né? E o Matheus, assim, como é que é essa relação? Tem sido boa pra ti? Tem sido boa. Tu tá Em mais partes. feliz? Como é que tá? Eu tive, bem no início, eu tive muito feliz. Nossa, uma felicidade, assim, que eu não sentia há muitos anos. O Matheus me conquistou muito, assim. Nossa, na forma de tratar, foi a melhor pessoa que eu me relacionei até hoje. Muito mais que o Fernando, até. O Fernando era então, bem... temos ponto aí. Ele era bem atencioso, bem carinhoso, mas o Matheus supera, assim. Supera Então, mesmo. Ponto pro Matheus. Só que o Matheus tem um outro lado que eu acho que é o que pesa pra mim, que eu não sei, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu preciso ter, eu penso muito, 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 muito antes de fazer alguma coisa. E eu só faço se eu tenho assim, tipo, 99% de certeza daquilo que eu tô fazendo, sabe? Eu sou muito, muito consciente para as minhas tomadas de decisões. Hoje, né? Depois de muita coisa, assim. E o Matheus, ele é muito impulsivo. Muito impulsivo. Ele age muito pela emoção do momento. É o que ele tá sentindo agora, ele vai fazer agora. E isso me incomoda. Que idade que ele tem? 28, mesma idade que eu. Qual é o teu signo? Capricórnio. Capricórnio é muito pé no chão, né? Ele é de Virgem, eu acho. Eu sou virginiano também. Virginiano também é pé no chão. Pois é. Mas a gente tem uma impulsividade, mas ao mesmo tempo o pé no chão dá uma puxada, né? Mas o Matheus não. Até agora não viu o pé no chão dele puxar ele. É porque o virginiano geralmente é bem consciente, né? Sim, são signos da terra, né? E daí isso do Matheus foi uma das questões que pesou pra mim nesse período que a gente foi se conhecendo. Óbvio, a gente não se conhecia tão, né, profundamente. A gente tá se conhecendo ainda. É muito recente e eu agi muito... E eu agi por impulso, pela primeira vez, assim. Nessa questão de relacionamento, assim, de, tipo, me entregar pro relacionamento, querer o relacionamento. Vocês logo foram morar juntos? Sim, foi muito rápido.
E no Talvez momento, isso pra ti que não foi legal, pois eu é, acho. mas no momento eu tava feliz com aquilo, com aquela decisão, eu tava bem. Uhum. Só que daí foram surgindo as situações do dia a dia, da convivência, Sim, e daí eu fui percebendo que talvez não fosse tão fácil como eu achei que poderia ser. E eu não sei se algum relacionamento vai ser tão fácil assim. sempre tem coisas, né? Pois é. Mas a gente também não pode ficar com alguém por, tipo, uma muleta, né? Tem que ficar porque realmente tem coisas igual a gente ninguém é, né? Difícil, Sim. né? Mas tem que ter os mesmos objetivos, os mesmos, né? As mesmas vontades, né? Assim, Sim. tipo planos, né? Querer as mesmas coisas. Isso Sim. facilita bastante, né? Não é uma regra que tem que ser assim, Mas é o que eu facilita. tenho consciência, entende? E até foi uma das questões que a gente conversou quando eu resolvi terminar com ele. Foi sobre isso, porque a gente estava pensando diferente. Porque eu penso racionalmente para algumas coisas que para mim são aspectos importantes, que precisam ser. Tipo assim, para mim as coisas têm um passo a passo. E o Matheus meio que pula essas etapas, sabe? Pra chegar no objetivo. E isso me incomoda. Mas são coisas assim, tipo, tá, te incomoda, mas tem a ver com caráter, coisas assim? Não, assim, ó, por exemplo, tá? O Matheus, ele não tem habilitação. Ele perdeu a habilitação dele há 10 anos atrás e até hoje ele não foi fazer a habilitação novamente. Isso me incomoda muito. Porque pra mim é uma regra, é uma lei, tem que ter, entende? As pessoas têm que ter habilitação para dirigir. E daí nós conversamos já lá no início, quando ele me falou que não tinha habilitação, eu disse, vamos dar um jeito de fazer, né? Se tu não conseguiu fazer antes, agora vamos fazer, né? E tal. E ficou na conversa, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Tanto que chegou daí agora no mês passado e daí o Matheus, tipo, usava o meu carro, eu deixava. Eu permitia que ele usasse o meu carro pra ir, enfim, no centro, em algum lugar. Você tem responsabilidade sobre isso? E isso começou a me incomodar muito, muito. E ele percebendo meu desconforto, ele chegou pra mim, conversou e falou a respeito da vontade dele, porque ele tinha um carro, só que ele vendeu o carro. E ele falou do interesse dele de comprar uma moto. E eu expliquei o meu ponto pra ele, disse, Matheus, pra mim é inconcebível alguém que não tenha habilitação comprar qualquer tipo de veículo. Não, pra mim não tem cabimento isso. Primeiro tu tem que ter habilitação pra depois tu ter. Daí tu compra, tu faz o que tu quiser. E pra mim ele tinha entendido, a gente conversou e tava tudo certo. E daí um dia, assim, do nada, uma semana depois que a gente tinha conversado sobre isso, ele comprou uma moto. Sem ter carteira. É. E ele não tava andando com ela. E daí foi o ponto principal, assim, pra gente romper naquele momento, sabe? Eu me sentia muito, muito frustrada, porque eu esperava que ele estivesse no mesmo pensamento que eu, nos mesmos objetivos que eu, e a gente tinha comentado coisas do tipo trocar de carro no futuro, financiar um apartamento junto, sabe? Algumas coisas comuns, assim, de relacionamento. E quando ele, tipo assim, não presta atenção, não dá importância pra minha ideia, pra mim abalou tudo, sabe? Eu me senti muito mal porque ele não prestou atenção. Pra ele foi irrelevante eu dizer, eu acho que é errado tu comprar uma moto sem ter habilitação. Ele simplesmente foi lá no impulso e comprou a moto porque ele queria um meio de locomoção e não queria ficar dependendo de mim. Essa foi a desculpa dele. Precisava trabalhar, estava dependendo de mim, do meu carro, sabia que eu não gostava de liberar o carro às vezes. Então, ele deu essa desculpa. E pra mim isso foi, tipo, muito, muito frustrante. E ele te trata bem, tu falou, né? Sim, muito bem. E quanto tempo vocês estão juntos no total? 7, 8, quase 8 meses. Talvez por tu ter morado junto, ter sido casada antes. Hoje tu mora sozinha? Tu sinta essa necessidade de ter alguém dentro da tua casa e tal. Mas quem sabe levar essa relação hoje no namoro mesmo, né? Porque é muito recente também. Pra ti também colocar rédeas nele. Sim. Né? Ele em ti e tu nele. Quem sabe, às vezes, deixar ele amadurecer, né? Pode ser que não dê em nada,
Mas pode ser que com esse tempo vocês vejam que dá para construir uma relação futura, né? Sem carregar fardo, peso, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente bota um pouco a carroça na frente do boi, né? O que tu teria que olhar? Essa questão de caráter, você tem uma pessoa de caráter, você é uma pessoa que pensa em alguma coisa para o futuro, né? Eu acredito que ele pense, por tudo que a gente já conversou, ele tem sim os objetivos dele. Só que às vezes eu também sinto que de certa forma parece que a gente está em níveis diferentes. Não é que eu queira ser superior a ele, mas parece que eu tô num nível superior, sabe? Sim. Porque eu tenho. Não é assim. Às vezes parece que eu tô me expressando mal, sabe? Mas tipo assim, o Matheus hoje ele não tem um emprego fixo, sabe? Ele faz bicos, ele tem. E isso também é uma coisa que pesa pra mim, sabe? Se eu quero ter objetivos, eu preciso ter meios para chegar nos objetivos e os meios têm que ser concretos, sabe? O que eu vou te dizer? É porque tu também veio dessa relação de 10 anos juntos, ali morando junto, casada, né? Como eu falei, tu sente essa necessidade e de repente tu tem que reaprender a namorar, curtir, né? Sem tantas preocupações. E tu tem o teu lugar, né? Tu tem onde tu viver,